Que bom me comunicar com você novamente para darmos continuidade à nossa série, a tão famosa série, os 21 erros que eu cometi na minha liderança. Uma coisa que eu quero compartilhar com você hoje nesse vídeo é falar sobre conexão. Gente, aqui está um dos grandes segredos dos grandes líderes. Primeiro, antes de pedir uma mãozinha, antes de pedir ajuda às pessoas, toque as emoções delas, toque o coração delas, se aproxime delas de forma afetiva, para que os seus relacionamentos sejam a antessala da sua própria liderança. Ou seja, você começa primeiro com relacionamentos, com aproximação, com conexão, com aperto de mão, com abraços. Infelizmente, durante muito tempo, nos tornamos tão burocráticos, tão técnicos, que a gente acha que primeiro é melhor convencer a mente e depois convencer o coração. Mas isso não funciona mais, até por N razões. As pessoas estão muito mais carentes emocionalmente, as pessoas estão muito mais fragilizadas emocionalmente, as pessoas estão muito alquebradas emocionalmente, que quando elas têm um líder afetuoso, atencioso, carinhoso, humano, um líder que se importa de fato com elas, com certeza esse líder conquistará a lealdade, a obediência, a dedicação e o compromisso desses seus seguidores e seguidoras. Então, antes da mente, gente, coloca isso, vem o coração. Você precisa se conectar individualmente com cada pessoa da sua organização. Seja você o CEO, seja você o dono da empresa, seja você um diretor, seja você um pastor, um padre, seja você um líder de pequeno grupo, de célula, seja você o líder que você é. É necessário compreender e conceber essa chave, esse grande segredo. Conecte-se com as pessoas, porque isso faz toda a diferença. E como é que você pode fazer isso? Bem, de forma bem prática, conheça o seu público. Você conhece mesmo as pessoas que você lidera? Você conhece mesmo as pessoas que compõem o seu ambiente de trabalho? Você conhece as pessoas com as quais você convive no seu ambiente profissional? Então, é a primeira coisa. Quanto mais você conhece as pessoas, fica mais fácil você até destravá-las, convencê-las e fazer com que elas entendam as ideias, os sonhos e os projetos que você tem proposto. A segunda coisa, viva a sua mensagem. O que as pessoas mais esperam de você é mais o seu exemplo do que as suas palavras elucubrantes, as suas palavras bonitas, capciosas, charmosas, admiráveis e difíceis. Não. Elas querem que você seja a própria mensagem, o maior exemplo daquilo que você gostaria que elas absorvessem, compreendessem e assimilassem para a própria vida e comportamento delas. Por quê? O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. Alguém já disse que aquilo que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. E quanto mais próximo você está com as pessoas, o seu exemplo, o seu modus vivendi, o seu modus operandi, a sua maneira de agir, a sua maneira de tratar as pessoas, isso já é ponto crucial, nevrálgico para você conquistar a fidelidade das pessoas. Uma outra coisa, vá aonde elas estão. Ou seja, esteja sempre perto das pessoas. Por que é que Jesus foi o maior líder de todos os tempos? Porque muito mais do que ele apresentar planilhas, um PowerPoint bonito e mostrar ou vomitar conhecimento e tentar compartilhar com as pessoas talvez a sua sabedoria extraordinária, o que mais Jesus fez foi estar com as pessoas. Se você olha para a história de Gandhi, enquanto aqueles que eram seus opositores estavam no parlamento tentando desenvolver argumentos e sofismas para tentar desarticular o poder britânico, o que Gandhi fazia era estar nos campos de arroz, convivendo com as pessoas, e com isso ele se tornou o grande protagonista, porque líder compreende que estar com as pessoas, conectar-se com as pessoas é o grande segredo. Uma outra coisa, concentre-se mais nas pessoas do que em você.
Você, às vezes, e eu somos tão egoístas e ensimesmados e ególatras que nós estamos muito mais preocupados com os nossos desejos, as nossas vontades, do que estarmos com as pessoas nos concentrando naquilo que elas pensam, naquilo que elas enxergam, naquilo também que elas podem oferecer como contribuição para que o projeto da empresa, da organização da igreja seja realizado com muito mais eficácia. Outra coisa, acredite nas pessoas. Um dos grandes problemas, um dos grandes erros que a gente comete é, às vezes, acreditar apenas no nosso potencial. Não. Um grande líder acredita no potencial, acredita no talento, acredita na inteligência dos outros, porque um grande líder sabe o quanto ele precisa das pessoas. E se você não é capaz de acreditar que as pessoas podem ser autônomas, que as pessoas também, elas possuem ideias extraordinárias, elas possuem também percepções, insights excepcionais e exponenciais, como você vai conquistar o coração delas se você não acredita nelas? E com isso, ofereça para elas o quê? Orientação. Seja o primeiro a orientá-las e oferecer também esperança para que elas consigam, de fato, se tornarem líderes muito melhores, e tudo isso por causa da sua influência, dos seus relacionamentos, da sua conexão, do seu olhar atento, da sua afetividade acolhedora e humana. E aí, gente, fica aqui um grande segredo que eu deveria já ter aprendido há muito tempo. Quanto maior for o desafio, melhor ou mais profunda tem que ser a sua conexão. Não entendi, Osés, vou te explicar. Quanto mais difíceis forem as pessoas que você lidera, saiba, a melhor forma de desarmá-las, a melhor forma de você conquistá-las, a melhor maneira não é expulsando essas pessoas, não é sendo indiferente com elas, não é excluindo essas pessoas, não é falando mal delas, não. A melhor maneira de conquistar pessoas difíceis é se conectando com elas. Eu deveria ter aprendido isso, porque como eu era muito incompetente do ponto de vista, da inteligência emocional, rapidamente eu me afastava das pessoas, eu começava a julgar as pessoas, eu excluía as pessoas do meu meio, do meu ambiente, e elas percebiam. E com isso, as pessoas ficavam ainda mais me odiando, ainda mais resistindo, porque às vezes a resistência do outro não é em relação a mim, mas em relação talvez à visão, à minha metodologia, ou quem sabe, por exemplo, quando eu cheguei aqui em Vitória para ser líder de uma nova igreja, eu deveria ter feito isso. Às vezes a gente vem de uma cidade achando que você está indo para um lugar que tudo tem que ser igual à forma como você realizava no seu local de trabalho anterior. E não é, porque quando você muda de empresa, de igreja, de qualquer ambiente, você vai encontrar uma cultura diferente, pessoas diferentes, e para você primeiro conquistá-las, você precisa se aproximar delas, e às vezes a gente quer logo impor os nossos projetos, a nossa visão, a nossa metodologia, o nosso rumo. Não. E agora eu aprendi, de uma vez por todas, eu não tenho que mostrar nada para as pessoas antes de conquistar o coração delas. Então, fica aqui a dica, não cometa esse erro, por gentileza. Na hora que você tiver com vontade de fazer com que as pessoas elas comprem a sua visão, primeiro, faça com que elas comprem você. E para você fazer com que elas comprem você, faça você mesmo o seu trabalho de amá-las, conquistá-las. Seja gentil, seja cordial, seja amoroso, seja afetuoso. Quando a gente faz isso, 50% já foi conquistado. O resto é treinamento, planejamento, é deixar a visão clara, e com certeza você obterá sucesso. Primeiro, o coração, depois a mente. Pensa sobre isso. Um abraço.